Seguimos agora para um debate dedicado aos novos desafios do risco de crédito. Um dos riscos que se agravou com a crise pandémica foi o risco associado ao crédito comercial que as empresas concedem entre si, com diversos setores de atividade a sofrer uma degradação devido à súbita e drástica quebra na procura. É cada vez mais difícil fazer uma avaliação rigorosa e, acima de tudo, fidedigna do risco de crédito associado às trocas comerciais. A realidade financeira das empresas sofreu alterações dramáticas, em muitos casos para pior, o que faz com que seja hoje necessário recorrer a novos métodos e alternativas para avaliar o risco de crédito. Soluções adequadas ao momento e à realidade que vivemos. É precisamente sobre isso que vamos debater neste painel, onde contaremos com testemunhos de empresas que lidam diariamente com a gestão do risco de crédito e com estes novos desafios. Paulo Costa, no momento em que as empresas estão a tentar recuperar a sua atividade, porque é que uma gestão eficaz do risco de crédito é tão importante? É muito importante porque o paradigma mudou completamente. Portanto, ou seja, esta crise sanitária teve um impacto brutal na maior parte dos setores de atividade. E, portanto, praticamente todas as empresas que vendem no mercado B2B, no mercado empresarial e que concedem crédito comercial, não ficaram imunes, portanto, a este paradigma. E uma questão que realmente é preocupante na gestão de risco de crédito, na avaliação deste aumentar exponencial do risco de crédito, é que 95% das empresas continuam a basear as suas avaliações em relatórios de crédito. Relatórios de crédito, os típicos relatórios generalistas, estáticos, e que, de alguma maneira, refletem aquilo que são as contas de 2019. Portanto, nós estamos, face a esta situação atual, a olhar para contas de 2019. Isto é um erro grande que as empresas que continuam neste modelo de gestão de risco de crédito estão a cometer. E é dinheiro deitado fora, não é? Porque gastar dinheiro neste tipo de relatórios mais vale ser gasto noutro sítio qualquer. Porque o panorama das empresas hoje está completamente diferente. E eu diria que nós temos aqui três realidades distintas. Temos, de alguma maneira, as empresas que deixaram de produzir, que deixaram de vender, e, portanto, de alguma maneira estão a sentir dificuldades na sua atividade e, portanto, essas dificuldades vão se refletir também quando têm que assumir os seus compromissos para com os seus fornecedores. Depois há aquelas empresas que, de alguma maneira, estão em setores privilegiados e tiveram um aumento exponencial do seu negócio. E com esse aumento exponencial, as ferramentas dos seus fornecedores para gerir esse aumento de vendas não acompanham este crescimento. E, portanto, de alguma maneira, não têm que assumir risco próprio quando concedem crédito a estas empresas que de repente começaram a comprar muito. E depois há uma terceira situação, não é? Uma terceira situação que é empresas que nós não conhecemos, que nos bateram à porta, porque de alguma maneira ou ficaram sem crédito nos fornecedores que tinham antigamente, ou porque têm lá uma dívida que não conseguem liquidar e, portanto, estão à procura de um fornecedor alternativo, ou simplesmente o fornecedor que tinham deixou de existir, ou deixou de produzir, ou fechou as portas. E, portanto, de alguma maneira, são empresas que a gente não conhece e que tem que conceder crédito se queremos manter a nossa empresa a ser competitiva e a estar no mercado. E, portanto, em qualquer destes três casos, existe aqui um aumento da minha exposição ao risco. Existe aqui um agravar desta situação. E apenas com uma gestão eficaz e preditiva do risco de crédito, eu diria que a informação pública não isolada, portanto, e que não esteja agregada num modelo de risco próprio, não tem aqui qualquer valor. E, portanto, só num modelo de risco próprio incorporar muitas outras variáveis é que nós podemos ter a capacidade preditiva para enfrentar esta nova topologia de empresas, de clientes, para continuar a vender e continuar a recuperar a nossa empresa. Paulo Costa, falou-se aqui já da necessidade das empresas adotarem modelos de risco próprio. Na qualidade de especialistas em consultoria para a gestão do risco de crédito, quais são as diferenças entre um modelo de risco próprio e um modelo tradicional? Ainda bem que faz essa pergunta, porque muitas vezes nós temos dificuldade em explicar aqui no que é que consiste um modelo de risco. E muitas vezes, ao explicarmos, sai sempre ali uma pergunta final, quando demonstramos a nossa plataforma,
nos perguntarem, então, mas se eu quiser um relatório, onde é que eu vou tirar? E, portanto, sentimos isso como não passámos bem a mensagem. E eu, normalmente, no meu grupo de amigos, quando eles me perguntam, então, mas o que é que a Accessor faz? Eu, tipicamente, faço uma analogia com a saúde. Não é? Portanto, e agora que estamos numa crise sanitária, portanto, nada melhor do que fazer aqui, pegar neste exemplo. E este exemplo é muito simples. Um relatório de crédito hoje funciona exatamente como uma enciclopédia de saúde que eu possa ter lá numa prateleira, numa estante lá em casa. Ou seja, ela está lá, foi feita naquele momento, foi escrita naquele momento e serve para eu consultar. Mas está desatualizada. Está desatualizada e não consegue fazer uma interpretação. Se eu tiver alguns sintomas, tiver alguma doença, não me interpreta a mim, apenas dá alguns conselhos. O relatório de crédito funciona exatamente igual. Ele está lá com informação estática e informação desatualizada. Não é? Relativamente aos seguros de crédito, que é outra ferramenta que as empresas também utilizam, e muito bem, não é? Portanto, o seguro de crédito faz sentido para minimizar possíveis problemas futuros que eu possa ter, mas não substitui as boas práticas de gestão do risco de crédito. Não traz capacidade preditiva. E o seguro, isto tem uma comparação com o seguro de saúde. Se eu tiver um seguro de saúde, o que é que vai acontecer? Vai cobrir despesas de hospitalização que eu possa ter, no caso de ter alguma doença, algum problema, ou tiver um internamento, não é? Portanto, portanto, é muito semelhante àquilo que o seguro de crédito faz. Então, como é que nós atuamos? O que é que a Accessor faz comparativamente com a saúde? Nós somos a entidade que permite consultas regulares, portanto, exames de diagnóstico, o check-up anual, uma alimentação saudável, o exercício físico, ou seja, somos todas as boas práticas que vão, de alguma maneira, trazer alguma capacidade preditiva para que eu não tenha problemas futuros, tanto na saúde como no risco de crédito, portanto, minimizando qualquer impacto. Logicamente, portanto, eu não estou livre com estas boas práticas todas de amanhã ficar doente, mas eu estou a minimizar a probabilidade que isso aconteça. É exatamente o que nós fazemos. É minimizar, estar atento a sinais, estar atento a degradações de comportamentos para minimizar o impacto que isso possa ter no futuro. Paulo Costa, foi aqui falado em dotar as empresas de capacidade preditiva para a gestão do risco. No entanto, existem empresas que ainda não sentem essa necessidade. Porque atualmente não têm atrasos, porque não têm cumprimento, não registram incidentes. Essas empresas têm de facto risco ou não? Têm porque vão ter, mais cedo ou mais tarde, vão ter atrasos e vão ter incumprimento. Porque nós temos todos os sinais que demonstram que existe uma degradação de pagamentos, portanto, das empresas. Ou seja, as empresas estão a vender menos, as empresas estão a conseguir cobrar ainda menos, portanto, os prazos médios de recebimento estão a aumentar, o valor da dívida está a aumentar. E, portanto, isto são ingredientes de um cocktail explosivo, cocktail do incumprimento. E, portanto, eu diria que, de alguma maneira, estas empresas vão ter um problema e, quando tiverem esse problema, vai ser com quem menos esperam e quando menos esperam. E, portanto, isso vai ter um impacto brutal depois na sua organização, muito maior do que aquilo que podem julgar. E, portanto, aquilo que eu posso aconselhar a essas empresas é que, de alguma maneira, joguem pelo seguro. Hoje têm à sua disposição tecnologia que permite estar atento a estes sinais de degradação e atuar preventivamente. Isto é tão simples como nós, quando andamos de carro e pomos o cinto de segurança, não é? Portanto, nós achamos que nunca vamos bater, mas um dia podemos bater. E quando batermos, o cinto está lá para nos salvar a vida, ou o airbag. Portanto, aqui na gestão do risco de crédito passa-se exatamente a mesma coisa. É dotar as empresas com as ferramentas necessárias para que o impacto, quando ele surgir, seja o menor possível. Muito obrigada pela participação de todos neste painel de debate.